que aparentam ter uma conduta não são suficientemente perfeitos ou evoluídos para sublimar sua verdadeira natureza milenar, pré-existente e viva como impulsos e disposições psíquicas no inconsciente e imortal do espírito. Ser mal ou ser bom está relacionado a um senso de julgamento estreito, e muitos agem em suas casas de culto e centros religiosos mecanicamente, comportando-se externamente de um modo e internamente ainda não solidificaram os atributos positivos de comportamento à luz dos ensinamentos doutrinários das religiões que professam. Na visão espiritual mais profunda dos religiosos urbanos, as aparências externas não dizem muito, em se tratando de relações de confiança e valorização dentro de uma escala de valores de iniciação espiritual. Basta observar nas religiões e doutrinas vigentes como é válido esse provérbio, pela falência de valores internos de seus sacerdotes sedentos de ganhos financeiros, que exaltam sistematicamente os salvacionismos e milagres externos, tão a gosto das camadas populares e dos ricos ansiosos e apressados pelos resultados mágicos imediatos. Aquele que prejudica os outros, quando for prejudicado, será incapaz de fazer justiça em uma disputa. Em verdade, os que cultuavam os orixás na África consideravam imoral usar o poder mágico para prejudicar os outros. A magia dos orixás era, muitas vezes, ritualizada para proteção e questões de justiça, envolvendo contendas e disputas internas nas comunidades e quizás externas, durante conflitos com outros clãs. Comprovamos com esse provérbio que a capacidade de perdoar o próximo é um elemento essencial no processo de viver em harmonia com os orixás. Os verdadeiros magos e sacerdotes são conhecedores do caráter necessário, definido por Olodumare através de Ifá, para o equilíbrio dentro das leis cósmicas com as forças mantenedoras e sagradas da criação. Infelizmente, o que se verifica atualmente em solo pátrio é uma total distorção da filosofia original do culto aos orixás. Ao se popularizar a magia dos africanos, o aviltamento do caráter foi inevitável, como forma de sobrevivência por meio da venda do conhecimento para fins escusos e desconectados da lei maior divina. Não por acaso surgiu a Umbanda, a fim de que se equilibre e se escoe todo o karma coletivo gerado pela distorção da sagrada magia dos orixás. Pergunta: em relação à vossa assertiva, claro está que os antigos sacerdotes urbanos tinham um profundo senso religioso e claras noções da lei de causa e efeito, embora não fossem afeitos a compunções, como são até os dias atuais os judeus cristãos. Ficamos um tanto curiosos. Existe uma ligação desses conhecimentos ancestrais entre nagôs e judeus, ou iorubanos e hebreus? Pai Tome, meu filho, Deus é um só e não muitos. Em verdade, a Terra, em toda a sua plenitude, é fruto de um único Criador, o que é comprovado pelas raças que trouxeram conhecimentos superiores que se espalharam pelo orbe. Observemos que dentro da lei universal de transmigração espiritual entre os orbes, muitos espíritos galácticos reencarnaram num determinado período na Terra para impulsionar a sua evolução, destacando-se na história em uma determinada época. Assim aconteceu com a antiga Atlântida. Após os cataclismos que a destruíram, houve naturalmente uma migração territorial dos sobreviventes mais aptos. Essa civilização cruzou o oceano também em direção à antiga África, alterando culturalmente os povos locais, entre eles, com mais relevância, os Yorubás. Por sua vez, os Yorubás são provenientes do Egito Superior ou da Núbia, como atestam vossos historiadores. Não por acaso, o universo e a formação da Terra, segundo a mitologia nagô e urbana, é extremamente fiel e similar à Gênese da Bíblia, que é originária dos antigos hebreus. A fonte do conhecimento uno se espalhou entre diversos povos, e fragmentos religiosos coincidentes comprovam uma mesma origem de ambas as culturas, fonte primitiva de conhecimento que beberam os hebreus e nagôs, Ramatis, inclusive pela semelhança dos seus sistemas de trocas com Deus baseados em sacrifícios animais,
Hábito atávico negativo adquirido pelos homens assustadiços com as forças desconhecidas da natureza, que lamentavelmente se mantém fossilizado até hoje entre judeus, muçulmanos e candomblecistas, completamente distorcido no sentido mais nefasto entre as práticas mágicas populares. Relato do médium. Após terminar de escrever, já altas horas da noite, fiz uma oração de agradecimento e fui me deitar. Não consegui conciliar o sono profundo e passei a noite em estado de desdobramento astral. Vi-me numa espécie de transe suave, como se houvesse uma televisão em minha testa. Então, pude acompanhar a saga do povo Nagô desde os tempos mais antigos e verificar como seu conhecimento foi se fragmentando ao longo do tempo. Com os olhos fechados e em perfeita clarividência, enxerguei as invasões de outros povos nos territórios e nações urbanas, como por exemplo dos muçulmanos e católicos mercenários que vinham em naus da Europa em busca de riquezas e escravos. Simpáticos às antigas cruzadas, esses novos cruzaldinos entravam de espadas em punho dilacerando todos os corpos negros que viam pela frente. Esses africanos eram considerados sem alma pelo clero, nada acontecendo com quem os assassinava. Sua profunda reverência às forças da natureza e tranquilo intercâmbio com os espíritos de mortos, parentes, eram vistos como coisa demoníaca. A destruição da cultura religiosa dos Nagôs foi tão nefasta, que praticamente inexiste em solo africano culto aos orixás, prevalecendo como livros religiosos o Alcorão e a Bíblia. Isso marcou tão profundamente a consciência de seus descendentes que até os dias de hoje muitos afro-brasileiros se dizem praticantes de uma seita e não de uma religião. Ramatiz me explicou que, no período de queda do Império Nagô, muitos espíritos de antigos romanos que perseguiram os novos cristãos, levando-os às arenas entre leões vorazes, reencarnaram por uma imposição da lei de retorno, para que sentissem nas entranhas o que é ser perseguido e martirizado por exercitar uma opção religiosa. Nada se perde na grande teia kármica que nos enreda uns aos outros. O resíduo dessas perseguições manteve-se na consciência coletiva com forte impacto no Brasil durante o período colonial, notadamente quando da elaboração da Constituição do Império, em 1824, no qual o artigo 5 dizia: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isto destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Na verdade, todos eram considerados católicos por decisão do Estado. O tráfico negreiro era abençoado pelos padres no Brasil e na África, com o aval do Santo Papa. A Igreja considerava que o solo africano era o inferno no mundo e que era uma oportunidade muito boa o negro ser escravizado, pois, sendo escravo, sua alma estaria livre pela aplicação do batismo cristão, liberando-o de arder eternamente nos caldeirões fumegantes. Essa barganha era positiva para os negros na visão do clero romano, e uma forma de catequização imposta em uma cultura religiosa considerada paga. E mais adiante, o artigo 95 daquela Constituição complementava: todos os que podem ser eleitores estão hábeis a ser deputados. Excetuam-se os que não professarem a religião do Estado. Essa situação de intolerância religiosa legalizada se manteve por várias gerações, temerosas de represálias, pois se viam impedidas de registrar seus cultos nos cartórios e eram violentamente vigiadas pela polícia até o final da era Vargas, no século passado, o que serviu de amálgama entre os negros e índios descendentes para o nascimento do Umbanda. Ela é um canal previsto e autorizado pelo astral superior para desafogar todo esse karma de repressão, através do mediunismo de uma religião tipicamente brasileira, universalista, diversa e democrática, como nenhuma outra igual se tem conhecimento no planeta. Nota do médium: a respeito da origem dos povos Yorubá, há um estudo sobre o assunto numa série de palestras proferidas por S.O.B. Obaku, publicadas pelo Ministério Federal de Informação de Lagos, Nigéria,
transcrito no livro Encontro de Dois Mundos, de José Beniste, editado por Bertrand Brasil, nona edição, páginas 66 e 67, que corrobora as afirmações trazidas pelos autores espirituais. O problema das origens é fascinante. A origem do homem e do próprio universo pode ser, para sempre, objetivo de especulação e certamente uma revelação divina para a maioria das religiões. A origem do Sorubá é, portanto, matéria de natureza histórica, não sendo desprezadas as convicções religiosas deste povo. Yorubá ou Iobá era um nome reservado aos povos de Oió. E foi o nome deles que gradualmente se estendeu até cobrir todos os povos do mesmo tronco, que são agora conhecidos como povo de fala Yorubá. Essa mudança efetuou-se amplamente em decorrência da influência da missão anglicana, chamada Missão Yorubá, que tinha como finalidade penetrar no interior, no famoso reino do Sorubá, com sua capital Oió. Passaram a desenvolver uma língua escrita, baseada no falar de Oió, e assim criaram uma língua padrão que era aprendida nas escolas. Frobenius, em sua obra Mitologia de Atlântide, alega que na terra dos Yorubás ele redescobriu a Atlântida perdida. Essa civilização cruzou o oceano na direção da África, no século XIII a.C., afetando culturalmente os povos locais, entre eles os Yorubá. Samuel Johnson, em History of the Yorubás, indica que os Yorubás são provenientes do Egito Superior ou Núbia, que eles eram súditos do conquistador egípcio Nimrod, de origem fenícia, e que eles os seguiram em suas guerras de conquista até a Arábia, onde se estabeleceram por algum tempo. Os Yorubás foram expulsos da Arábia por causa do apego às suas próprias formas de adoração religiosa. Oduduwa, seu líder, foi perseguido até Ilé-Ifé, mas seus perseguidores foram derrotados. Concluindo seu estudo, Dr. Biobaku define a origem dos Yorubás. É quase certo, portanto, que as migrações ocorreram entre os anos 600 a 1000 da era cristã, através de várias ondas migratórias. A maior onda se estabeleceu principalmente em Kitiki, embora não seja bem conhecida pelos historiadores tradicionais, é muito importante. Eram dirigidos por ousados caçadores que logo estabeleciam cidades. Cada pequena cidade tinha um soberano, assistido por várias sociedades secretas. A segunda grande onda de migração Yorubá, que podemos chamar de migração Oduduwa, é a mais conhecida pela tradição e deve ter ocorrido por volta do final do século X da era cristã. O povo que resistiu ao Islã, que tudo conquistava, encontrou um grande líder em Oduduwa, um chefe mais tarde deificado em mito, e deixou seus lares em busca de um lugar seguro, onde pudesse praticar a religião tradicional, uma espécie de politeísmo tingido de judaísmo. Os líderes, sem dúvida, descendem de uma estirpe mais audaz que as primeiras e trouxeram consigo maiores experiências e melhores ideias. Podemos admitir com segurança que a migração Oduduwa penetrou na Nigéria. Depois de atravessar o Níger, foi para o sul e possivelmente encontrou um sítio conveniente para uma povoação em Ilé-Ifé. Em virtude de seu número ser relativamente grande, ela dominou os primitivos habitantes e logo depois os absorveu. Esses recém-chegados, vigorosos e unidos sob uma liderança, logo desenvolveram uma fortaleza em Ifé, que imediatamente se transformou num centro cultural e artístico. Desenvolveram sua religião tradicional e Ifé se tornou a cidade sagrada, a qual foi sendo gradualmente idealizada como centro de criação. Quando eles já tinham consolidado seus poderes, outros líderes, em migrações menores, penetraram nas vizinhanças, numa expansão sustentada em forma de leque. Pergunta: a Umbanda é uma religião afro-brasileira? Pai Tommy, meu filho, a África é um continente imenso, de uma diversidade enorme de culturas. Lembremos que o Egito está na África e a culturação semita que deu origem ao judaísmo também influenciou a principal cultura que influencia a Umbanda, de onde veio o culto aos orixás, a cultura Nagô. Quando falamos em orixá,
Inevitavelmente estamos nos referindo à antiga Nigéria, que hoje é correspondente à República Popular do Benin. Por esse simples fato, podemos concluir que a Umbanda teve influência africana de certas regiões da antiga África, mas rotulá-la de afro-brasileira é um equívoco, da mesma forma que nem todos os pássaros que voam no céu são andorinhas, embora todos tenham asas. A Umbanda é uma genuína religião brasileira com influências indígenas, africanas e europeias, catolicismo e espiritismo. Pergunta: podeis nos falar sucintamente das outras culturas africanas que também influenciam a Umbanda, além da Nagô-Yorubana? Pai Tommy: perfeitamente, meu filho. Há de se considerar que, quando mencionamos os orixás, sua origem inquestionavelmente é Nagô. Quantos pontos cantados por essa imensa pátria nos terreiros de Umbanda falam em Zumbi, o Deus Criador? Esta palavra, Zambi, é originalmente descendente do dialeto quimbundo, antigamente falado em Angola. Logo, a denominação de Deus como Zambi está geograficamente localizada em um lugar diferente do Deus Olorum Olu do Maré dos Nagôs, e de onde se originou a teogonia dos orixás. Podemos citar ainda os inquices, deuses, angolanos, diferentemente dos voduns, que são originários da língua Fon, da cultura GG, que antigamente estavam ao lado da antiga Nigéria, na atual República Popular do Benin. Num processo de mistura, essas culturas foram adaptadas e incorporadas ao solo pátrio verde e amarelo. E nesse caldeirão étnico muitos podem pensar que a Umbanda traz a cultura africana como se fosse uma única coisa. Reduzir a Umbanda a uma única origem africanista, quando em verdade é multifacetada diante de diversas interpolações ritualísticas e teológicas, atende a interesses das sombras, de desvincular a divina luz do Cristo. Mantém-se assim a herança atávica dos sacrifícios animais às divindades, pois ao não serem cristãos dispensar-se-á ao sacrifício sagrado do Cordeiro de Deus que foi Jesus. Quem aceita o Cristo Jesus não molesta os irmãos menores, mesmo que simbolicamente sacrifiquem Jesus nas missas. O sacrifício mental simbólico difere do corte real no pescoço do animal. Cada vez mais devemos esclarecer as consciências para a necessidade premente de revisão dos sanguinolentos atos sacrificiais em favor de trocas com as divindades, tal como Jesus plantou as sementes da Boa Nova entre os sumos sacerdotes e os fariseus de Israel que coordenavam o culto e os sacrifícios, primeiro no tabernáculo, depois no templo de Jerusalém. Nem toda sementeira germina, como bem ensina a parábola do semeador, já que muitos terrenos lamentavelmente até hoje não se deixam regar pela água que sacia a sede espiritual das criaturas. Pergunta: então temos várias raízes afro-brasileiras que influenciam a Umbanda? Pai Tommy: exatamente. Mas a raiz cabocla, a do índio brasileiro, como a do caboclo das 7 encruzilhadas que incorporava no médium Fernandino de Moraes, é decisiva para a compreensão do verdadeiro significado do Umbanda. Dizia ele: vim para fundar a Umbanda no Brasil. Uma religião que aceitará todos e não virará as costas a ninguém. Umbanda é a religião na qual a gente aprende com quem sabe mais, a quem sabe menos a gente ensina, e a ninguém a gente vira as costas. Ramatiz: intitular a Umbanda de uma religião afro-brasileira é uma tentativa de reduzir as suas demais raízes. Na amálgama da formação do povo brasileiro está a caixa de ressonância espiritual que define as entidades e culturas que formam o modelo teológico do movimento umbandista. Ali, o boiadeiro ensina a laçar os inimigos sem causar maiores traumas aos envolvidos. Acolá, o consulente desanimado aprende com o baiano a ser mais prudente e alegre. Aqui, o cangaceiro assassino é repreendido pela voz mansa e firme do preto velho. Lá, o marinheiro sem pátria é ensinado pelos ciganos a amar o local onde está, independentemente das divisões das nações terrenas. E assim, todos de mãos dadas, uns ensinando e outros aprendendo, contribuem com uma grande corrente astral educativa.
A ninguém se vira as costas quando se tem amor, do mesmo modo que nenhuma ovelha será deixada fora do aprisco do bom pastor, o Deus Criador, que nos lembra constantemente que os rótulos das diferenças são meras ilusões das consciências puristas e separatistas que bloqueiam temporariamente a igualdade do caminho evolutivo arquitetado por ele. Pergunta: Deus é um só e não muitos? Paradoxalmente, os africanos descendentes dos antigos nagôs que vieram para o Brasil acreditam em vários deuses denominados orixás. É assim? Ramatiz, o conceito de Deus, o poder supremo para o povo iorubá, é de um Deus único e criador de tudo. Abaixo dele está a hierarquia dos orixás, forças vibracionais que se desdobram do Criador e receberam a incumbência de administrar os vários setores da natureza planetária, servindo de intermediários entre as criaturas e ele, a divindade que possui qualidades perfeitas, imutáveis, permanentes e detentora do poder único e inigualável no universo. Os atributos deste Deus único são os mesmos de todas as religiões fragmentadas na Terra, oriundas da religião primeva: Criador, onipotente, onisciente, transcendente, imanente e sagrado. Olodumare é composto de duas palavras e um prefixo, Odumare. O significa comando, Odu pode ser poder ou tudo aquilo que é muito grande, extenso, infinito. Maré indica algo que permanece estável, não se move ou desvia, logo é imutável. Então, a expressão Olodumare pode ser interpretada como uma divindade única com qualidades superiores e inigualáveis. Assim como as gotas de chuva que caem do céu provêm de uma mesma fonte de água, ou as ondas dos mares são de um mesmo oceano, o politeísmo do culto aos orixás é subjacente e contido pelo monoteísmo que reconhece uma divindade única, sendo incorreta a interpretação popular de crença em vários deuses, como muitos querem propugnar aos africanos descendentes dos nagôs que trouxeram e mantiveram vivo o panteão dos orixás nesta pátria que foi absorvido pela Umbanda. Pergunta: o que quer dizer orixá, em seus aspectos básicos, para a nossa interpretação? Pai Tome, meu filho, podemos dizer que a palavra orixá, em seus aspectos básicos de interpretação, significa luz do Senhor, mensageiro, força da cabeça. Oris significa cabeça, elemento fundamental para o pensamento contínuo dos seres encarnados, como se fosse uma caixa de ressonância da mente extracorpórea. O discernimento e o poder criativo da mente ressoam na caixa craniana que abriga o cérebro, mas verdadeiramente sua fonte geradora está em outra dimensão vibratória. É uma força característica de cada espírito individualizado, sua essência divina particularizada do Criador, manifestação diferenciada das qualidades de Deus. Afirmamos que o orixá de cada individualidade não tem a ver com uma entidade extracorpórea, mas originalmente com uma essência primordial e básica, energética e vibratória, cósmica, que influencia o modo de ser e o destino de cada espírito, seja encarnado ou desencarnado, demarcando profundamente a mônada, centro vibrado do espírito, doente individualizado, sua centelha e sede da vida eterna, perene e incomparável. Pergunta: a mitologia dos orixás é humanizada? Podeis nos elucidar melhor sobre os motivos da manutenção dessas figuras humanas mantidas pela oralidade, de geração a geração? Ramatiz: em verdade, foi por intermédio das figuras humanas e historietas romanceadas, mantidas pela oralidade, de geração a geração, que se preservou os conhecimentos das essências ou fatores divinos da cosmogonia religiosa dos orixás. Com as lendas e o antropomorfismo de cada orixá, fator divino, eles são interpretados como humanos com poderes sobrenaturais para exercerem o domínio sobre um reino da natureza. Pela representação simbólica de seus aspectos comportamentais, com atributos de divindade materializados numa personalidade, aproxima-se o intangível sacralizado do tangível profano. O sagrado passou a fazer parte da manifestação das almas encarnadas e o próprio corpo receptáculo,
por meio do transe ritualístico de possessão, momento em que se unem num mesmo espaço o passado e o presente, o espiritual e o físico, resgatando do inconsciente para o consciente o aprendizado milenar do espírito arquivado nos seus veículos mais profundos, o corpo causal e búdico. Pergunta: essa humanização dos orixás ainda é necessária diante de tantos livros e meios novos de conhecimento na atualidade? Ramatiz: os orixás são vistos como antropomorfos até os dias de hoje. Esse recurso didático adotado pela psicologia sideral foi e ainda é necessário, pois os terrícolas em geral só veem, escutam e sentem até onde os seus sentidos ordinários permitem. Como é difícil perceber a espiritualidade em seus níveis superiores e abstratos, foi necessário fazer entender as essências divinas mantenedoras da vida, orixás, no mundo concreto dos níveis inferiores, preservando esse didatismo desde as percepções tribais de antigamente até os sensitivos modernos, que rejeitam e não têm paciência para uma oralidade vivenciada no interior do templo umbandista. Aliás, ler e escrever sobre a magia dos orixás fora dos templos, sem vivenciá-la nos rituais, é como um engenheiro que sabe descrever a planta baixa de um edifício mas não consegue distinguir o esquadro da trena, ou o martelo da marreta. São teóricos da magística sagrada dos orixás, e ineficazes se tiver tutem de aplicá-la nos ritos cerimoniais invocatórios, aprendizado que só ocorre na vivência prática templária umbandística. Pergunta: qual a finalidade dos mitos humanizados? Existe ligação entre os orixás ancestrais e os espíritos encarnados? Ramatiz: os mitos humanizados servem tão somente para o entendimento dos atributos divinos dos orixás enquanto co-criadores planetários. Há de se esclarecer que os ancestrais divinizados já reencarnaram, assim como os santos de todas as religiões. Independentemente da crença e fé religiosa de cada consciência, os orixás têm ligação com as individualidades humanas pelo tipo predominante de energia formada pelas suas múltiplas vivências no orbe, que fica impregnada nos perispíritos. Assim, a cada vez que um espírito retorna à carne, determinados atributos e predisposições psicológicas se sobressairão ou serão refreadas sob a influência de determinado orixá, formando-se uma estreita ligação kármica com essas energias, que podeis entender popularmente como orixá de cabeça. Era dia de sessão de Preto Velho. Estávamos na abertura dos trabalhos, na hora da defumação. O congá repentinamente ficou vibrando com o orixá Inanna, que consideramos a mãe maior dos orixás e seu axé, força, é um dos sustentadores da egrégora da casa desde a sua fundação, formando par com Oxóssi. Faltavam poucos dias para o amaci, ritual de lavagem da cabeça com ervas maceradas, que tem por finalidade fortalecer a ligação dos médiuns com os orixás regentes e guias espirituais. Pedi um ponto cantado para Nanaburuque, antes dos cânticos habituais. Fiquei envolvido com uma energia lenta, mas firme. Fui transportado mentalmente para a beira de um lago lindíssimo e o orixá Nana me ocupou, como se entrasse em meu corpo astral ou se interpenetrasse com ele, havendo uma incorporação total. Vou explicar com sinceridade sem nenhuma comparação, como tanto vemos por aí, como se a manifestação de um ou outro, dos espíritos na Umbanda versus dos orixás de outros cultos, fosse mais ou menos superior, conforme o pertencimento de quem os compara a outra religião. A entidade parecia um robô, um autônomo sem pensamento contínuo, levado pelo som e pelos gestos. Sem dúvida, houve uma intensa movimentação de energia benfeitora, mas durante a manifestação do orixá minha cabeça ficou mentalmente vazia, como se nenhuma outra mente ocupasse o corpo energético do orixá que dançava, o que acabei sabendo depois tratar-se de uma forma pensamento plasmada e mantida viva pelas mentes dos encarnados. 7. O transe de possessão ritualizado na Umbanda. Pergunta: o transe de possessão ritualístico na Umbanda é o mesmo dos cultos das práticas mágicas populares que recebem os orixás?
Ramatiz, o transe na Umbanda é mediúnico e acontece para que haja comunicação oral dos espíritos manifestantes com os consulentes. Varia de médium para médium, de acordo com a sua sensibilidade, da irradiação intuitiva à semiconsciência, situação em que o medianeiro lembra-se vagamente do que falou nas consultas. Os cultos ritualísticos que incorporam os orixás se dão preponderantemente por um processo arquetípico anímico de transe de possessão. Os orixás não falam e se manifestam padronizados. Todos os oguns, oxuns, xangós, dançam igual entre si e a partir da possessão ritualística se humanizam, expressando-se no corpo de quem os recebe. O gestual simbólico que realizam revive o mito antigo e harmoniza o ambiente e o inconsciente coletivo dos circunstantes, que se ligam atavicamente por meio de suas memórias perenes atemporais alojadas na mente espiritual de cada um, fruto de encarnações passadas em clãs religiosos, e aí rememoram a mitologia ancestral pelos movimentos, vestes, sons, cores e gestos das entidades manifestadas. Obviamente os centros umbandistas ligados a uma ancestralidade africana mais acentuada podem, concomitantemente com os espíritos falangeiros, praticarem seus ritos internos os toques, cantos e louvações litúrgicas para os orixás, acomodar pacificamente o transe anímico de possessão mediúnico, já que as entidades do lado de cá convivem harmoniosamente com a diversidade. Em verdade, são infinitas as possibilidades de interpelações rituais, dada a liberdade que todo sacerdote umbandista tem, juntamente com seus mentores, de elaboração litúrgica. Essa elasticidade de opções fortalece a Umbanda, ao contrário do que preconizam muitos cidadãos afeitos às purezas doutrinas e cartilhas prontas, temerosos do desconhecido e de novidades, acomodados que estão no tédio do já sabido, tal qual a preguiça que não pula de galho tão facilmente. Pergunta: afinal, se o orixá não é uma entidade extracorpórea, mas uma essência primordial e básica, energética e vibratória, que influencia o modo de ser e o destino de cada espírito, seja encarnado ou desencarnado, o que é que se incorpora no transe de possessão na Umbanda, quando tocamos e louvamos aos orixás nos ritos internos? Pai Tome, meu filho, se fordes vos paralisar contando as penas do penacho do caboclo não conseguireis percebê-la em sua majestosa essência celestial. Importa a finalidade do rito muito mais do que a manifestação externa, da mesma forma que nem todas as flores vistosas no belo jardim são as mais valiosas, podendo as verdadeiramente odoríficas se encontrarem nas matas virgens. Aqueles que criticam com empáfia o transe anímico de possessão demonstram uma autodefesa em suas estruturas psíquicas, pois não conseguem esvaziar seus intelectos avantajados, ao contrário dos simples de espírito. Em verdade, o que se incorpora nos transes dos cultos aos orixás pode ser mero animismo inconsciente ou uma forma pensamento, egrégora, do orixá, que é plasmado e mantido pela ritualização frequente da mitologia, humanização, do próprio, através dos cantos e toques de louvação. Importa-vos dizer que são magníficas as cores, sons, odores e movimentos energéticos gerados, propícios à manipulação da energia do sítio vibratório e do reino da natureza do orixá em questão, associados ao ectoplasma do sensitivo em estado alterado de consciência ou transe anímico de possessão. Nós, espíritos do lado de cá, estamos juntos, trabalhando com esse manancial gigantesco de fluidos liberados em prol da caridade com Jesus. Podemos realizar todas essas coisas por mérito de Deus e dos seus aspectos vibratórios diferenciados, os orixás. Pergunta: muitos são de opinião que é um atraso ainda ensinarem na Umbanda que os orixás são ancestrais humanos divinizados, alegando que os espíritos superiores não têm mais tempo a perder. O que tendes a dizer? Pai Tome, meu amado filho, concebe Jesus sem tempo a perder? Ele, que só pregou o sublime evangelho por 3 anos. Se o Criador fez tudo diferente um do outro,
Depende do aspecto, atributo, que se está comparando. Nunca devemos impor igualdades ou desejarmos que o outro seja semelhante às nossas concepções religiosas espiritualistas. Como todos os aspectos evolutivos existentes no cosmos pertencem ao Criador e ninguém mais no universo os possui em sua totalidade, resta-nos, aos demais seres viventes, nos igualarmos como seres em eterna evolução. Não é verdade? Por mais discernimento espiritual que alcancemos, atributos divinos e mentais que angariemos, nunca seremos iguais ao Criador. Assim como milhões e milhões de grãos de areia no deserto, somos todos espíritos iguais na desigualdade em relação a Ele, a absoluta perfeição. Logo, deixemos de lado o senso de superioridade e tenhamos humildade, por sermos igualmente imperfeitos uns em relação aos outros e, inexoravelmente, quanto a Deus. Pergunta: além dos cultos afro-brasileiros, também nas pagelanças ameríndias a consciência se desenvolve no sentido de reconhecer que o ego é constantemente interpolado por outros espíritos que com ele convivem constantemente, e que atuam e se expressam por meio dele, colocando-o sob seu influxo, advindo o transe de possessão. Sob esse prisma, podemos afirmar que o caboclo é orixá genuinamente brasileiro. Ramatiz, e de senso comum que no mundo nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Os processos de criação do universo são a soma das energias livres oriundas do próprio Criador, momentaneamente aprisionadas nas formas transitórias. Afora Deus, ninguém pode aumentar ou diminuir as energias cósmicas, sempre à disposição de todas as criaturas, de acordo com a capacidade de entendimento de cada comunidade espiritual humana. Os homens têm, nas suas religiões novas, modalidades e descobertas de uma mesma energia primordial, que por sua vez também se desenvolve e melhora de acordo com a técnica humana e sua correspondente evolução mental. Observai a sabedoria simples e ao mesmo tempo profunda de um ponto cantado de caboclo nos terreiros de Umbanda. Caboclo que vem da mata traz seu poder. Arreia, caboclo, arreia que eu quero ver o caboclo, ao descer no corpo do medianeiro, carrega consigo registros profundos que ecoam no subconsciente, memória perene localizada na mente extrafísica, do médium, quando da realização prática do transe de possessão. O arquétipo do caboclo, em sua formação no inconsciente coletivo, não é diferente da construção dos mitos dos orixás, havendo uma mesma fonte de ancestralidade divina na figura do caboclo brasileiro, assim como existe nos orixás africanos, pois ambos bebem de uma mesma fonte mantenedora da vida no cosmo, que é Deus. Em verdade, a figura do caboclo da Umbanda, tido por muitos religiosos umbandistas como orixá brasileiro, extrapola o símbolo do descendente indígena e se amalgama não só com o mestiço do branco com o indígena, mas também com toda a memória ancestral dos nativos brasileiros, dos mamelucos, boiadeiros do interior, cangaceiros da caatinga, mestres juremeiros, benzedores, curadores interioranos em suas choças de barro, numa constelação de estrelas simbólicas de rica variedade de cunho espiritual, psicológica e social, que podemos afirmar como a alma do brasileiro. Pergunta: o que era a pagelança dos antigos indígenas brasileiros? Ramatiz: a pagelança era uma prática xamânica de caráter mágico-terapêutico. Com uma cosmovisão peculiar, ricamente construída pela prática regular de desdobramentos astrais induzidos por meio de beberagens de ervas propiciatórias, construiu acerca do ambiente espiritual e natural poderosa e profunda metodologia de comunicação e intercâmbio mediúnico. Compreendendo a ancestralidade e o mundo mítico, etérico astral, corroborava na maioria das culturas nativas brasileiras a noção da reencarnação. Não por acaso, o transe anímico e mediúnico estava presente por meio de recursos utilizados, como danças rituais e mantras específicos, estruturando um contínuo trânsito entre os planos físico e espiritual,
O que foi visto pelos catequizadores católicos europeus como algo demoníaco foi combatido na maioria das vezes com a mortandade sorrateira dos pajés, sacerdotes, silvícolas, numa tentativa de se estancar a manutenção desses conhecimentos mágicos, pela transmissão oral do saber da magia xamânica, notadamente entre os tupinambás, tronco tupi. Pergunta: nos transes de possessão, verificamos a sujeição do corpo do sensitivo ao comando da entidade comunicante. Em alguns casos, não existem exageros dos médiuns. Ramatiz: o exagero nem sempre ocorre por conta dos médiuns. Por vezes, caboclos há que ainda são selvagens, como se habitassem as matas virgens. Há um processo recíproco de aprendizado, e gradativamente o movimento gestual vai se acomodando. A comunhão mental estabelecida por estes espíritos no mediunismo de terreiro com a individualidade mediúnica registra, no campo de consciência do medianeiro, as marcas profundas dessa experiência que serve para despeitar aqueles registros de natureza assimilar presentes no inconsciente do médium. São energias psíquicas que se apropriam da cognição e psicomotricidade pela projeção, irradiação e fixação de fluidos, irradiação espiritual, em determinadas áreas do corpo do médium, plexos nervosos e chakras, ocorrendo a ligação do guia ou caboclo concomitante à posse do corpo do médium e controle total sob seu comando. Pergunta: ficamos estupefatos com vossa afirmação. Caboclos há que ainda são selvagens, como se habitassem as matas virgens. Então existe a possibilidade de exagero e até violência na manifestação das entidades comunicantes na forma de caboclos. Ramatiz: como falamos alhures, é de senso comum que no mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em verdade, o éter cósmico oriundo do hálito de Deus nutre, dinamiza e aperfeiçoa as diversas manifestações da vida em leis imutáveis e perfeitamente adequadas à compreensão e capacidade latente de germinação da consciência de cada ego-espírito criado. É inexorável o progresso, e o mundo material e o mundo espiritual não duelam entre si. Mesmo que aparentemente o imediatismo dos seres possa elaborar verdades transitórias diante do plano maior da vida, o qual contempla uma melhora gradativa das mentes buriladas pelas experiências humanas entre as salutares reencarnações sucessivas. Nesse aspecto, a engenharia kármica prevê que a todos serão dadas iguais oportunidades de estagiar no escafandro grosseiro da matéria. Milhões de índios foram selvagemente dizimados em todos os territórios ao contato com os dominadores brancos europeus. Somente em vossas pátrias estatísticas do lado de cá apontam mais de 10 milhões de silvícolas chacinados de todas as formas possíveis, ao longo de pouco mais de 400 anos, quando não sob a égide dos catequistas libertadores das almas picaminosas dos selváticos indolentes peles vermelhas brasileiros. Pela misericórdia divina, muitos desses espíritos, egos, encontram o beneplácito das falanges de Umbanda, onde se preparam para reencarnar até os dias atuais. Tendo sofrido violentos assassinatos, não é incomum ficarem presos em bolsões astralinos, traumatizados e mentalmente fixos no duelo fatídico com os conquistadores intrusos de suas terras. No choque anímico fluídico com os cavalos de terreiro, entre brados e urros nas primeiras manifestações, como se fossem bugres guerreiros, vão se educando e se acostumando ao contato com outras raças. Quando estiverem adequadamente preparados, obtêm a autorização para utilizar um nome simbólico de caboclo e aguardam, fazendo a caridade, até o momento em que reencarnarão numa raça que consideravam inimigo mortal, amansando a consciência e abrindo discernimento para as leis de Deus. Elas ensinam que o excesso de hoje é a ausência de ontem e que a escassez do presente pode ser a abundância do futuro, pois nada se perde na economia divina e o balanço cósmico das existências sempre fecha zerado nas duas colunas da vida, no físico e no espiritual.
A compreensão de que não há injustiça no plano de evolução do Criador consola quando sabeis que as vítimas de hoje, assassinadas por motivos religiosos, foram os ferrenhos inquisidores de outrora ou os soldados e centuriões romanos que dilaceravam corpos de cristãos pelos vastos territórios conquistados na superfície do orbe, em perseguições ocorridas durante o período do cristianismo primitivo nascente. Relato do médium: existe um amigo espiritual que nos assiste, que se chama Caboclo Ventania. É um altivo caboclo de Oxóssi que diz-se capangueiro de Jurema. É o tipo de espírito preparado nos embates com o astral inferior e que quando se faz presente é para resolver, não ficando nada pendente. Corroborando o texto de Ramatiz, Caboclo Ventania, em outra oportunidade, nos mostrou seu desencarne ocorrido nos Estados Unidos da América. Ele era um guerreiro ameríndio que foi emboscado num precipício quando de disputas e contendas com os invasores brancos de seus territórios. Ficando à mercê dos perseguidores que estavam em número muito maior, ele mais um agrupamento de índios, devidamente paramentados para a guerra, galoparam em seus possantes cavalos direto rumo ao precipício, todos desencarnando ao se chocarem com as rochas da alta e íngreme montanha à margem do rio Colorado. Preferiram morrer ativamente do que serem assassinados pelos conquistadores. Marcou-me a visão do lindo cavalo branco de Caboclo Ventania e o sentimento que ele me transmitiu nessa vivência, pois vi-me galopando ao vento no dorso do portentoso garanhão. Uma sensação de liberdade inigualável apossou-se de mim ao rever as pradarias vermelhas entre bisões, no vasto território da tribo ancestral, uma linhagem de família espiritual remotíssima e que registra nossa própria existência neste planeta. Obrigado, Caboclo Ventania. Que eu tenha sempre vossa bênção. O que? Pergunta. Podeis descrever-nos como os médiuns se comportam durante o transe de possessão pelos caboclos? Ramatiz. Nos estados acentuados de transe de caboclos, os médiuns assumem posturas de grande segurança, altivez, destreza e mobilidade. Durante as danças rituais, ao som dos atabaques conjugados com a entoação dos pontos cantados, que são mantras de fundamentos magísticos propiciatórios indutores de estados alterados superiores de consciência, vê-se as entidades do lado de cá, muitas de grande beleza, entre cores iridescentes, momentos em que os médiuns se acoplam num mesmo espaço sagrado com esses guias, e giram em torno de seu próprio eixo, havendo um perfeito entrosamento e encaixe vibratório entre o perispírito do medianeiro e do espírito comunicante. Plexos nervosos e chakras dos médiuns ficam justapostos, interpenetrados nos chakras e corpo astral da entidade que o toma, tornando-se ambos um só a nossa visão astralina. São vivências mediúnicas com o nível de consciência coletiva em que todos os presentes são tocados e convidados a participar do ambiente espiritual formado e ao mesmo tempo de conformidade com o grau de compreensão e sensibilidade de cada um dos participantes desses ritos indutores do transe de possessão. Pergunta: conforme vossos dizeres, no momento em que os médiuns se acoplam num mesmo espaço sagrado com seus guias, eles giram conjuntamente em torno de seu próprio eixo. Parece-nos que o medianeiro rodar em torno de si mesmo é uma prática dispensável, pois já vimos médiuns ficarem tontos até caírem pela insistência do sacerdote dirigente ficar rodopiando os mesmos. Podeis dar-nos maiores elucidações a respeito? Ramatiz. Confundis o giro espontâneo e natural imposto pelo caboclo em torno da medula espinal que forma o eixo de chakras que liga o corpo físico ao corpo astral, através dos milhares de circuitos eletromagnéticos localizados no duplo etérico do medianeiro, com os exageros que fazem alguns sacerdotes despreparados, que tratam seus médiuns como cavalinhos de parque de diversão. Os vórtices energéticos do corpo astral do espírito do lado de cá têm força centrífuga e centrípeta que harmoniosamente mantém a integridade da entidade quando se aproxima do plano material, através de um intenso rebaixamento vibratório imposto.
Imaginai um escafandrista em profundas águas lodosas que não tivesse a sua aparelhagem de mergulho precisamente calibrada para suportar as grandes profundidades oceânicas. Assim ocorre com o espírito comunicante, que se não estiver adequadamente acoplado em seu médium pode danificar em certos pontos sensíveis o seu corpo mais sutil, que é o astral, e até lhe causar danos. O giro provocado em torno do eixo da medula espinhal é um ajustamento de sintonia fina entre os movimentos de forças que convergem interpenetrando-se, chakras com chakras, mantendo-se assim a perfeita inviolabilidade do sistema orgânico do aparelho mediúnico, dos seus gânglios, plexos e glândulas endócrinas. Pergunta: qual seria então o trabalho caritativo realizado pelos caboclos? Ramatiz: o trabalho caritativo terapêutico dos caboclos se dá pelo aconselhamento, conhecimento das ervas e da fitoterapia, cumprindo um caráter profilático, pois aproxima-se da necessidade dos que buscam auxílio e consolação nas tendas, terreiros, templos e choupanas de Umbanda, ao realizar uma função espiritual social de acolhimento e alívio das tensões de várias ordens do que afligem e comprometem o bem-estar do ser humano. Infelizmente, vossos governantes ainda priorizam os grandes festins coletivos que inebriam as populações, canalizando valiosos recursos para a construção de estádios de futebol, enquanto milhares morrem sem um leito hospitalar público. Os que criticam os caboclos da Umbanda e são portadores de assistência médica particular, nunca compreenderão quanto a sabedoria milenar mágica e mediúnica do herbanário contribui para o equilíbrio biopsicossocial dos menos favorecidos interioranos e da periferia dos grandes centros urbanos. Quando os caboclos comungam da experiência do transe de possessão ritual com seus filhos, eles sacralizam o corpo do médium, naquele momento seu templo de manifestação, que serve de elo de ligação entre o plano espiritual e o plano terreno, para que aos excluídos possa ser possibilitado o acesso às dimensões mais profundas da própria existência espiritual, a fim de que consigam encontrar um mínimo de saúde e equilíbrio psicológico e mental na matéria. Rogamos que se perpetue o aprendizado da compaixão e misericórdia aos estagiários nas leis de Umbanda, uma vez que os poderosos e os governantes carecem de simplicidade, maturidade, segurança e serenidade para abrir mão de seus interesses em favor das coletividades menos privilegiadas. Ramatiz: os silvícolas, que ainda vivem instinto herdado dos animais, e por isso o carnivorismo lhes é condição natural, quando desencarnam passam a viver de modo venturoso nas planícies de caça da vivência astralina. A sua ignorância e incapacidade de raciocinar quanto às diferenças entre o certo e o errado, o bem e o mal, livra-os de punições ou restrições espirituais, que no entanto afetam os civilizados pela sua consciência do mal. Não temos encontrado silvícolas nos charcos pestilenciais do astral inferior, mas povoam-nos homens civilizados que passaram pela terra em lutas, conflitos, revoluções e guerras sangrentas em que mataram outras criaturas, obedecendo a ordens superiores. Muitos desses infelizes, mergulhados no lodo purgatorial, ainda refletem em seu perispírito denso o fulgor dos troféus guerreiros, a marca das condecorações que receberam na carne, pela sua eficiência em matar. Desde os tempos bíblicos, a humanidade vem descrevendo uma espiral avançada de admiráveis eventos no campo da técnica, física, química, astronáutica e medicina, que lhe aumentou a responsabilidade de discernimento e compreensão do que é danoso, perverso e desnecessário. No entanto, sob a sugestão diabólica do mundo invisível, ela eletrizou os matadouros e frigoríficos, e atomizou a guerra, centuplicando os meios de matar. O troglodita matava o companheiro com um pedaço de pau, o civilizado faz o mesmo com uma pistola eletrônica. Os persas, gregos e romanos enfrentavam-se nos campos de batalha descoberto, numa luta feroz, mas digna, de indivíduo para indivíduo. Hoje, alguém aperta um botão e a bomba mortífera pulveriza milhares de homens, mulheres,
crianças e velhos alheios às causas de tal agressão. E é evidente que o carnivorismo e a guerra não são condições normais do atual estado espiritual da humanidade, mas excrescências degenerativas que multiplicam a culpa dos homens, porque sabem como civilizados, mas vivem como os bárbaros. Pergunta: e a manifestação, transe, dos pretos velhos se assemelha à dos caboclos? Afinal, é necessário os médiuns se curvarem? Pai Tome, meu filho, o transe dos pretos velhos difere do dos caboclos. Trata-se de uma vibração que abre o chakra frontal, ampliando a capacidade de anamnese dos médiuns durante as consultas, dando-lhes um apurado senso de percepção dos reais problemas e queixas dos consulentes que, no mais das vezes, não são verbalizados por eles. É verdade que nem todo o preto velho foi escravo e se curva ao se manifestar. Ao mesmo tempo, esta linha de trabalho na Umbanda atua fortemente irradiada no chakra básico, liberando enormes quantidades de fluido animal, ectoplasma, utilizado nas curas espirituais e nas mais diversas tarefas caritativas no astral. É um tanto comum o afrouxamento das pernas dos médiuns pela pressão desse chakra, advindo daí o fato de os médiuns se curvarem. 8. Cavala de Santo, o médium e a sua transformação espiritual na prática da mediunidade de terreiro. Pergunta: os médiuns da Umbanda são orientados pelos dirigentes a se preocupar fundamentalmente em reconhecer os espíritos que os assistem. Eles não deveriam estudar mais, ao invés de se ocuparem tanto, em seus encontros ritualísticos, com o reconhecimento fluídico das entidades. Pai Tome, meu amado filho, falar sobre desenvolvimento mediúnico dentro de uma casa de Umbanda, e frequentamos muitas daqui do astral, é tarefa das mais árduas, embora já tenhamos verificado melhoras expressivas nos últimos anos. Infelizmente muitos sacerdotes entendem que desenvolver os cavalos de santo é fazê-los rodopiar ao som de estridentes tambores desarmados, acompanhados de cânticos gritados, até altas horas da madrugada. A iniciação do médium neófito é como o começo da construção de uma casa, que se não tiver o alicerce bem cimentado as paredes poderão desabar mais adiante. O estudo do vasto material escrito de que os umbandistas dispõem hoje, aliado às instruções orais dos zelosos dirigentes, tornam-se fundamentais e indispensáveis para enriquecer a compreensão e o amadurecimento dos seus adeptos durante as práticas de incorporação, nas chamadas giras de desenvolvimento. Ramatiz, sem dúvida, o conhecimento amplia a percepção e o discernimento colabora positivamente para o médium de terreiro reconhecer suas entidades com proficiência. Na ritualística de Umbanda existem diversas energias dos orixás atuantes ao mesmo tempo, que por sua vez formam as linhas vibratórias de trabalho que se cruzam durante as consultas, e o medianeiro deve percebê-las claramente para bem operar irradiado magneticamente pelos seus guias. Deve estar firme e seguro para que o seu campo psíquico mediúnico não tenha interferências de intenções alheias que acompanham os atendidos e objetivam enfraquecer a capacidade magística dos trabalhos, em favor dos que procuram os terreiros. Esquecem, os que criticam o método adotado pelos chefes e falanges de linha na Umbanda, que os seus médiums atendem diretamente vários consulentes, um de cada vez, durante uma sessão de caridade, abrangendo as mais variadas situações, muitas de grande complexidade que ainda não foram compreendidas satisfatoriamente pelos que professam outra forma de mediunismo. Todavia, no vasto panorama das relações entre o mundo oculto e o material, levado a efeito nos terreiros de Umbanda, cada vez mais ela se constitui numa doutrina que tem uma unidade visivelmente palpável, quando comparamos os diversos centros sob a égide da Lei de Pemba, já que os esforços de muitos sacerdotes sérios servem para escoimar as excrescências do animismo descontrolado que só deturpam a base esotérica da religião Umbanda. Mesmo sem uma codificação,
uma vez que não é a missão da Umbanda ter uma constituição única baseada em um conjunto de códigos escritos, caminha ela passos largos para uma organização satisfatória na Terra, sustentando-se por uma vasta literatura publicada, acessível a todos os interessados. Pergunta: ficamos um tanto confusos diante da assertiva, na ritualística